Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma correção de exercícios propostos de Física com Vinícius de Mamã. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar associação de resistores em paralelo. Nesse primeiro exercício aí, nós temos três resistores de 1 kΩ. 1 kΩ quer dizer que esses resistores são de 1000 ohms. A questão pede qual é o resistor equivalente entre o ponto A e B. Tá? Então, de posse de um multímetro, nós poderíamos fazer a medição aqui e chegar ao resistor equivalente. Como nós precisamos fazer isso teoricamente, nós podemos utilizar a equação que trata aqui que o resistor equivalente entre esses três resistores é o valor de uma resistência dividido pelo número de resistores que eu tenho nessa associação. Lembrem-se que essa equação eu só posso utilizar quando os três resistores forem iguais, somente quando forem iguais. Então eu quero saber qual é o valor do resistor que eu posso trocar esses três por somente um. Lembrem que na associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor que a menor resistência. Então, nesse caso aqui, nós teremos um valor de resistência equivalente menor que 1 kΩ, menor que 1000 ohms. Muito bem, valor de uma resistência, 1000 ohms, dividido pelo número de resistências, que são 3, nós chegamos aí a um resistor equivalente de 333 ohms, ou 0,33 kΩ. Muito bem, vamos para a próxima questão. Novamente, ele pede para nós aqui, ele solicita que seja calculado o resistor equivalente entre A e B. Tá? Nesse caso, nós temos três resistores diferentes. Mas também chama a atenção sempre em aula que nós temos aqui um resistor de 3, um de 6 e um de 2. Toda vez que nós tivermos resistor de 3 com 6, o resultado é um resistor de 2. E quando eu tenho 2 com 2, ele resulta em um resistor de 1. Então, muito exercício de vestibular, de livro, ele traz 3, 6 e 2, porque 3 com 6 dá 2 e 2 com 2 dá 1. Então, chama atenção aí, se você já vê isso aí, você já sabe que o resultado aí vai dar 1 kΩ, 1 ohm, 100 kΩ ou 100 ohms, dependendo do valor, mas sempre prestando atenção no 3, 6 e 2. Na associação, quando eu tenho resistores diferentes, eu posso usar a soma dos inversos aqui. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R na N se eu tiver N resistores aqui. Quanto mais resistores eu tiver, menor vai ser a resistência equivalente do meu circuito. Posso jogar na calculadora dessa forma aqui, ó. Resistor equivalente é igual, abre parênteses, 3000x na menos 1, mais 6000x na menos 1, mais 2000x na menos 1. Fecha parênteses, x na menos 1 igual. Isso aqui vai dar um valor equivalente, um resistor equivalente de 1000 ohms, ou 1 kΩ. Muito bem, posso substituir esses três resistores por um só de 1 kΩ. Na associação seguinte, lembrem do 3, 6 e 2, 300, 200 e 600. 600 com 300 dá 200, 200 com 200 dá 100. Muito bem, sabemos que a associação aqui equivalente, o resistor equivalente vai dar um resistor de 100 kΩ. Mas como nós temos que comprovar matematicamente pela soma dos inversos aqui, nós chegamos a 300, abre parênteses na sua calculadora, 300x na menos 1, mais 600x na menos 1, mais 200x na menos 1, feche parênteses, dá igual x na menos 1 igual. Note que eu fiz um pouquinho diferente aqui, só para chamar a atenção que você pode fazer. Dando igual, x na menos 1 no resultado, igual. Por que x na menos 1? Porque você está fazendo 1 dividido por 300, 1 dividido por 600 e 1 dividido por 200. Então, x na menos 1 está dizendo que tu está pegando esse 300 está dividindo 1. E no final, esse x na menos 1 é para dar o inverso do resistor equivalente aqui também. Então, o resistor equivalente dessa associação é de 100 kΩ, ou 100 mil ohms. Muito bem, vamos para a próxima questão.
Nessa associação, novamente, A e B são os pontos em referência. Ele quer saber qual é a associação desses resistores aqui. Eu chego a um resistor equivalente. O resistor equivalente entre o ponto A e B vai ser a soma dos inversos desses 5 resistores. Olha aqui, ó, 1.200 com 1.200 dá um de 600. 600 com 600 dá 300. 300 com 300 dá 150. 150 com 200 vai dar alguma coisa lá parecida com 80 e alguma coisa aí. Tá? Então, vamos jogar na equação, novamente a soma dos inversos, jogamos na tua calculadora. Abre parênteses, 300x na menos 1, mais 200x na menos 1, mais 600x na menos 1, 1.200, 1.200, tudo x na menos 1, fecha parênteses, igual x na menos 1, igual. Você vai chegar a um resistor equivalente de 85,7 kΩ. Isso aqui são 85.700 ohms. Muito bem, vamos para a próxima questão. Lembrem também, vou chamar novamente a atenção, você tem 300, 200, 600, 1.200 e 1.200. O resistor equivalente na associação em paralelo sempre será menor que a menor resistência. 200 aqui é a menor resistência, o nosso resistor equivalente deu 85,7, comprovando essa teoria. Na associação seguinte, ele traz 2 pontos novamente entre A e B. Ele quer saber qual é o resistor equivalente entre esses resistores. Vou lembrar novamente. O que define que esses resistores estão associados em paralelo? São a ligação que eles têm entre si, as suas extremidades. Notem que o primeiro, o segundo, até o último resistor, todos estão ligados a essa extremidade superior, todos estão ligados ao ponto A. Já a extremidade de baixo de todos os resistores estão ligados no ponto B. É essa característica da associação em paralelo. Novamente ele pede aí, então, associação, o resistor equivalente. Ele quer substituir todos esses resistores por um só. Que tipo de resistor é esse? Vamos lá, soma dos inversos quando eu tenho resistores diferentes. 3x na menos 1, 5x na menos 1, 4x na menos 1, 10x na menos 1, 6x na menos 1 e 9x na menos 1 igual a x na menos 1. Nós temos aí um resistor equivalente menor que a menor resistência. A menor resistência é 3. O nosso resistor equivalente deu 0,86 kΩ ou 860 ohms. Muito bem, exercícios básicos de associação de resistores. Aqui nós calculamos algumas resistências equivalentes de algumas associações em paralelo. Muito bem, seguimos a brincadeira. Muito bem, seguimos a brincadeira. Nessa questão aí, 66, ele pede que para o circuito a seguir, é para calcular aí o resistor equivalente, a corrente total do circuito e indique nos instrumentos de medição as suas respectivas leituras. Muito bem, o circuito apresentado é isso aí. Lembrem-se que na associação de resistores em paralelo, nós temos aqui uma voltagem, que nós chamamos de voltagem total, é a diferença de potencial da nossa fonte, 100 volts, e essa diferença de potencial está em cima de cada um desses resistores. É essa a característica que chama a atenção na associação de resistores em paralelo. Nós temos sempre a mesma diferença de potencial nos resistores. Todos os resistores estão submetidos a 100 volts de diferença de potencial. O que muda na associação em paralelo é que quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente elétrica circulando por esse resistor. Tá? Então temos que chamar a atenção. O que é diferente aí é a corrente elétrica. A voltagem ela permanece constante. Muito bem, no cálculo da resistência equivalente, eu preciso calcular qual é o resistor equivalente dessa associação. Se eu quisesse substituir todos os resistores por um só, teria que ser um resistor
menor que a menor resistência, nesse caso, menor que 10 ohms. Muito bem. O cálculo da resistência, a gente sabe que quando eles são diferentes, eu posso fazer a soma dos inversos, jogando isso tudo na calculadora, 10, 20, 50, 100 e 200, tudo elevado na x na menos 1, somando tudo isso, igual x na menos 1, igual, chegamos a um valor menor que a menor resistência. Nós temos aí um resistor equivalente de 5,41 ohms. Muito bem, chegamos ao resistor equivalente. Então, nós podemos substituir todas essas resistências por uma só de 5,41. E o circuito funcionaria teoricamente do mesmo jeito. No cálculo da corrente total, se eu já tenho a V total, que ele me informou inicialmente, e o resistor total, que nós caracterizamos aqui, chamamos de resistor equivalente, nós podemos fazer a razão de V total por R total, e nós chegamos aí à nossa corrente total. Lembrem que em circuitos elétricos não existe consumo de corrente elétrica. O que existe aqui é que a corrente que sai da fonte é a mesma corrente que volta para a fonte. Muito bem. Então, a nossa I total vai ser 100 volts dividido por 5,41. Nós temos uma I total igual a 18,48 amperes. Seguindo a brincadeira, então o que eu posso chamar a atenção aqui? Que a corrente total que sai da fonte aqui, num circuito que nós dizemos que a corrente sai do terminal positivo e vem para o terminal negativo, ela sai 18,48 amperes e retorna para a fonte 18,48 amperes. A indicação nos instrumentos de medição, nós vamos continuar agora aí, ó. Naquele instrumento de medição ali, ele quer saber qual é a amperagem dos 18,48 que chega nesse nó, quanto está descendo somente para essa resistência de 10 ohms. Fazendo a razão da voltagem no resistor de 10 ohms pelo resistor de 10 ohms, nós chegamos aí a 100 volts dividido por 10 ohms, chegamos a uma corrente de 10 amperes nesse amperímetro. Muito bem, o que eu posso verificar? Que dos 18 amperes que saiu da fonte, dos 18,48, 10 desses 18 desceram para esse primeiro resistor. Então, a maior parte da corrente nesse circuito está em cima dessa resistência de 10 ohms. Os 8,48 amperes seguem para serem distribuídos nas outras resistências. A leitura do amperímetro ligado em série com o resistor de 50 ohms. E lembrem que a resistência interna de um amperímetro ela deve ser muito próximo de zero, ou tendendo a zero, ou dizemos que é um curto-circuito. No momento que instalamos um amperímetro, nós não podemos mudar as características desse circuito. Por isso, ele tem que ser uma resistência muito baixa, ou dizemos que ele é um curto-circuito. Então, a corrente que circula por esse resistor de 50 ohms vai ser a razão do valor de diferença de potencial que eu tenho em cima desse resistor de 50 ohms pela resistência de 50 ohms. A voltagem ela é característica de ser igual. Notem que no primeiro e no segundo resistor, a voltagem é a mesma. Então, essa é a característica mesmo de uma associação em paralelo. 100 volts dividido por 50 ohms, nós temos aí 2 amperes naquele amperímetro ligado em série com a resistência de 50 ohms. Muito bem, esse amperímetro aqui e esse aqui, esse amperímetro que está ligado antes dessas duas resistências, ele vai medir, ele vai registrar a corrente que vai para a resistência de 200 e a corrente que vai para a resistência de 100. Calculando a corrente das duas, somam-se, nós temos a corrente lá desse amperímetro. Vou calcular primeiramente a corrente que vem para esse resistor de 200. Muito bem, razão da voltagem pela resistência. Primeira lei de Ohm, 100 volts dividido por 200 ohms, nós temos aí meio ampere naquele amperímetro.
Então, meio ampere desce, circula e sai do nó e volta para a fonte, somando-se com as outras correntes para chegar aos 18,48 amperes. Muito bem. A corrente que circula por esse resistor de 100 ohms, se você quiser brincar assim, ó, se em 200 ohms passa meio ampere, na metade da resistência vai passar o dobro da corrente. O dobro da corrente é 1 ampere, mas vamos provar matematicamente aqui que nós estamos corretos. Então, estamos corretos, né? Então, 100 volts dividido por 100 ohms, nós temos 1 ampere. Matematicamente, provamos que quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Como a resistência aqui é o dobro dessa, de 100 ohms, nós temos a metade da corrente. Então, nesse resistor aqui, nós temos 1 ampere. 1 ampere descendo, meio ampere seguindo para a direita, e a soma das correntes que saem de um nó é igual à soma das correntes que chegam em um nó. Então, 1,5 chegando, a soma das correntes que saem desse nó, característica, nós chamamos aí de primeira lei de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem. Chegou 1,5, saiu 1,5. Muito bem. Notem que então nós temos 18,48 amperes saindo da fonte, vai voltar para a fonte a mesma corrente. Se dividiu no próximo nó, desceu 10, sobrou 8,48. Desceu uma 5 amperes, sobrou 13,5. Tá? Aqui ele deu uma perda, uma variaçãozinha, mas não tem problema. Tá? Aqui ele vai se dividir novamente. Aqui ele se divide novamente. E a soma dessas correntes aqui, ó, que vem circulando, é a 1 ampere desce, meio ampere faz a volta lá, e ela sai 1,5 aqui. Então a corrente aqui embaixo vai ser a mesma corrente lá em cima. 1,5 com 2, 13,5. 13,5 com 5, 8,5, que é os 8,48, fizemos uma aproximação, né? Somando aqui tudo, volta aos 18,48 amperes. Para quem arredondou isso aqui para 18,5, 18,5, excelente, muito bem calculado. Ok, pessoal? Espero ter entendido essa questão aí. Vamos para a próxima questão aí, 67. Ele diz o seguinte, ele quer a corrente em cada resistor, a corrente total do circuito e o resistor equivalente. Na apresentação do circuito aí nós temos uma associação bem característica de associação em paralelo. Todos os resistores têm a mesma diferença de potencial e nós temos que saber que o resistor equivalente dessa associação será menor que 1. Partindo desse princípio, nós vamos para as comprovações matemáticas da corrente em cada uma dessas resistências. No resistor de 1 kΩ, nós temos lá a voltagem no resistor de 1 dividido pelo resistor de 1. São 12 volts dividido por 1000 ohms, 1 kΩ. Aí nós temos uma corrente circulando por essa resistência. Se instalássemos em série um amperímetro, o amperímetro registraria uma corrente de 12 mA. Muito bem. Na segunda resistência, que é de 10 kg, nós temos aí a voltagem, que é a mesma de 12 volts, dividido por 10 kΩ, ou 10.000 ohms. Logo, nós teremos uma corrente nesse resistor circulando por essa resistência de 1,2 mA. Na terceira resistência, que é de 20 kg, nós temos a mesma voltagem, que é de 12 volts. Notem que na associação em paralelo, a voltagem é a mesma para todas as resistências. Tem que saber disso. Dividido por 20 kΩ, caracterizando aqui, tirando ele da notação científica, tirando o múltiplo, o nosso prefixo, ele se transforma em 20.000 ohms. 12 volts dividido por 20.000, nós temos aí o resultado dessa razão, 0,6 mA. Para a última resistência, nós temos aí
um resistor de 30 kg, a voltagem é a mesma, 12 volts, 30.000 ohms, nós chegamos a uma corrente nessa resistência, circulando por essa resistência de 0,4 miliampere. Então, já calculamos a corrente em cada uma dessas resistências. Muito bem. Na questão, na letra B, ele pede a corrente total. Se nós calculamos a corrente em cima de cada uma dessas resistências, se nós sabemos que a soma dessas correntes é igual à corrente total, nós podemos simplesmente somar essas correntes. 12 mili da primeira resistência, 1,2 da segunda, 0,6 da terceira e 0,4 da quarta resistência. Logo, fazendo a soma, nós chegamos a 14,2 miliampere. Essa é a corrente total do circuito. Sai 14,2 miliampere e retorna para a fonte 14,2 miliampere. Lembrem-se que em circuito algum existe consumo de corrente elétrica. Muito bem, corrente elétrica não é consumida, ela transporta a energia que vai ser transformada por cada uma dessas resistências. No resistor, cálculo do resistor equivalente, você pode fazer a soma dos inversos, 1x na menos 1, 10x na menos 1, 20 e 30x na menos 1, igual x na menos 1, e encontrará um valor de resistência menor que 1 kΩ. Mas como nós temos o V total, que é 12 volts, e a nossa I total, que é 14,2 miliampere, nós podemos fazer a razão e chegar ao resultado do resistor equivalente da mesma forma. Chegamos aí a 845 ohms, ou 0,85 kΩ. Chegamos a um valor menor que a menor resistência. Muito bem, questão resolvida. Vamos para a próxima questão. Nessa questão 68, ele diz que no circuito abaixo apresentado a seguir, determine as indicações dos instrumentos de medição e o resistor equivalente. Lembrem que nós estamos trabalhando somente com associações em paralelo. No próximo conteúdo nós vamos trabalhar associações em série e futuramente associações mistas, onde nós vamos misturar o série com o paralelo. Notem que nessa associação foi instalado 4 amperímetros, um para registrar a I total, outro para registrar a corrente no resistor de 100 ohms, outra no resistor de 200 ohms e outra no resistor de 470 ohms. Caracterizando aqui a soma dessas 3 correntes, nós temos que registrar ali a corrente total. Muito bem, vamos para o cálculo do primeiro amperímetro, 100 volts, 100 ohms, e eu tenho 10 volts em cima desse resistor. 10 volts ele será a mesma voltagem para todas as resistências. Tem que lembrar dessa condição inicial. 10 volts é a voltagem total e é a mesma voltagem para todas as resistências. O que muda num circuito paralelo é a corrente em cada uma dessas resistências. Vamos seguir a brincadeira. 10 volts dividido por 100 ohms, nós temos aí 100 miliampere, ou 0,1 ampere. É a corrente que vai registrar naquele amperímetro. Na segunda resistência, notem que ela dobrou e aumentou mais que o dobro do valor da resistência da primeira resistência aí. Então, o que tu tem que enxergar é que a corrente ela também vai ser menor que a corrente no resistor anterior. E quanto maior for a resistência, menor ainda vai ser a corrente no último resistor. Muito bem. A corrente nesse resistor de 220 ohms vai ser a voltagem de 10 volts que eu tenho em cima desse resistor, dividido pela resistência de 220 ohms. A razão disso tudo deu 45,5 miliampere. É o que essa
esse amperímetro vai registrar de corrente? É o que está circulando por este ramo. O ramo é aquilo que nós chamamos entre dois pontos, aqui, dois nós, ramo. Tá? No resistor de 470 ohms, nós temos aí a mesma voltagem de 10 volts para todas as resistências, notem, porque a associação é em paralelo, e nós temos aqui 470 ohms, a razão disso tudo deu 21,3 miliampere. A soma disso tudo dá a nossa corrente total, é aquilo que nós vamos levar lá para aquele amperímetro. Esse amperímetro ele registra a soma de todas essas correntes, logo corrente total. Tá? Já o resistor equivalente dessa associação, nós podemos fazer a razão de V total por I total. V total é 10 volts, a I total é 166,8 miliampere. Fazendo essa razão, nós chegamos a uma resistência de 60 ohms, comprovando matematicamente, mais uma vez, que o resistor equivalente sempre será menor que a menor resistência. Muito bem, espero ter ajudado na resolução dessas questões. Um abraço, até a próxima.